Vamos iniciar os nossos trabalhos desta tarde de quinta-feira? Vamos? Estão preparados? Então vamos lá, vamos pegar logo aqui a primeira pergunta para a gente dar início. Deixa eu pegar aqui. Algumas perguntas que ficaram das outras caixinhas, a gente está aproveitando também para poder estar respondendo durante as lives, tá? Então muitas perguntas surgiram nessa caixinha e algumas das demais que não deu tempo, porque é muita, né, gente? Muita pergunta. Inclusive, muito obrigada por todo mundo que está participando e colocando lá na caixinha. A gente aproveita aqui para responder, tá? Então vamos lá. Na reflexologia, é indispensável o uso de cremes ou óleos antes da aplicação? Então, é indispensável usar cremes, óleos antes de efetivamente começar a aplicação? Não, gente. Não é indispensável o uso de cremes ou de óleos, não, tá? O principal da reflexologia é a aplicação, a estimulação manual das áreas e pontos reflexos. Se você vai usar creme ou óleo para isso, é totalmente opcional. Eu, pessoalmente, Phyllis, até quando eu tô executando manobras iniciais de alongamento, relaxamento, tá? Eu até nem passo imediatamente o creme ou óleo, tá? Eu uso sim. Eu até prefiro, eu opto mais pelos cremes, aqueles que têm mais consistência, para não ficar muito deslizando na mão e até para depois, dependendo do óleo, se ele não for muito bem retirado dos pés, alguns pacientes, tá? Não são todos, alguns ficam um pouco incomodados, assim, sabe? Para poder caminhar, às vezes a pessoa tá dirigindo, se ela tiver com uma sandália, uma rasteirinha, ela fala, ai filho, estou escorregando demais. Então alguns óleos, eles acabam fixando muito, né, entrando muito ali na pele, e aí eu opto pelos cremes que são um pouco mais sequinhos, assim, sabe? Que absorvem e que não fica ali muito deslizante na pele. Lembrando que, né, gente? Lembrando que, vamos fazer um adendo aqui importante, tá? Um parênteses. Na anamnese, fique muito atento, tá? A perguntar para o seu paciente se ele não tem algum tipo de alergia ao uso de cremes, óleos. Isso é fundamental, tá? Tem pacientes muito alérgicos a alguns compostos, né? Que a grande maioria das pessoas não tem, mas que tem nos cremes, óleos convencionais, tá? É diferente quando são chamados os cremes, óleos veganos, né? Feito à base de nutrientes aí mais puros e tal, livre de compostos químicos, parabenos, etc e tal, né? E mesmo assim é importante. Se o paciente é muito alérgico, eu pessoalmente costumo pedir para ele trazer o creme que ele utiliza para a sessão, tá? Se for um paciente que, ai, filhos, eu tenho alergia com tudo, às vezes ele tá até tratando o processo alérgico, tá? Então eu falo, então traz o seu creme ou óleo que você já costuma utilizar, que já foi testado e tal, para não ter problema, tá? Vocês fazem isso também? Coloca aí no chat pra mim. Coloca aí quem gosta de usar os óleos, os cremes, um gel próprio para os pés. Coloca aí no chat, por favor. Eu uso ou eu não uso. Coloca aí. Eu, pessoalmente, gosto de usar, tá? Mas eu uso uma dosagem pequena. Eu tento não encharcar o pé da pessoa com creme, com óleo, que é para facilitar o deslizamento, trazer um conforto para algumas manobras ali no pé do paciente. Então, por exemplo, gente, olha só, essa região aqui, ó, do intestino delgado, né? Essa região aqui toda do intestino grosso, intestino delgado, né? É uma região que quando você vai estimular, ó, você pode estar deslizando, né, o seu dedo aqui, ó, ou mesmo com as duas mãos, né, por exemplo, eu tô só citando um exemplo, tá? Ou usando a articulação, ó. Se o pé da pessoa estiver muito seco em especial, vai dar mais atrito. Ó o barulhinho. Vai dar mais atrito da sua pele com a pele. Se a pele da pessoa for muito fininha, gostaram do efeito sonoro? Se a pele da pessoa for muito fininha e você pegar com uma pressão muito grande, corre o risco até de você dar uma esfolada na pele. Então, o uso de creme, de óleo, ele faz com que em algumas áreas em especial, né, a gente consiga trazer um conforto pra gente de não ter esse atrito, né, da mão ali na pele. Então desliza mais fácil,
A pessoa também acaba tendo um conforto ali, que traz um relaxamento, né? E, tipo assim, facilita. Eu pessoalmente gosto, mas é como eu falei, né? Eu gosto de um creme que absorve melhor, que não fica escorrendo, né? Então um creme um pouquinho mais consistente, que fica fácil depois tirar ali no fim da sessão, para não incomodar. Deixa eu ver o que a Luciana colocou. Olha, eu gosto de finalizar com gel para os pés. Ótimo! Beleza. Só fica atenta, né, Lu, com essa questão das alergias, tá? Isso é importante. Inclusive, tem 2 aulas na comunidade Pegando no Seu Pé própria para alergias. Olha que legal. Então tem uma aula completa, se eu não me engano são 2, falando sobre alergias. E uma das coisas que eu chamo a atenção é isso. Olha, inclusive, deixa eu compartilhar um estudo de caso com vocês aqui. A Lurdinha colocou, aqui na Bélgica usamos o talco. Tá vendo? Vai muito do local também, né, Lurdinha? Então, do costume ali, tudo da pessoa. Quem mais, gente, tem preferência por usar cremes, óleos? Quem usa ou quem opta por não usar de jeito nenhum? Então, quando eu tô iniciando, coloca aí no chat, eu uso, não uso, ou gosto de usar. Quando eu tô iniciando, tá, as manobras, né, de alongamento, relaxamento, eu até começo sem colocar o creme, que é justamente para a mão da gente não ficar escorregando, né? Tá vendo que eu uso uma mão de apoio, né? E a outra mão eu vou estar, olha, rotacionando, alongando, tá vendo? Então, para fazer essas manobras iniciais, eu até começo muitas vezes sem uso realmente do creme. E depois, quando eu começo efetivamente a aplicar ali algumas áreas e pontos, uma dica que eu até dou, se o creme fosse mais consistente, coloca um pouquinho aqui, ó, no dorso da sua mão e vai pegando ali, ó, aos pouquinhos, tá vendo? Porque aí você não tem que ficar toda hora indo lá, né, no seu potinho de creme e já até facilita. Se o creme for mais consistente, você vai pegando bem pouquinho, ó, e já vai colocando só pra deslizar, ó. A Fabi colocou que usa, acho que a grande maioria usa, né? Mas por que é importante trazer atenção essa questão do processo alérgico, né? É o seguinte, eu tive uma paciente, e eu sempre tive muito cuidado com isso, gente, porque a pele fica vermelha, coça, incomoda. Mas aí eu tive uma paciente que ela não tinha processo alérgico na pele, e aí ela fez um tratamento comigo durante bastante tempo, e depois eu acho que ela mudou, passou uma temporada fora, eu não lembro direito, acho que ela passou uma temporada fora, na cidade da mãe, Belo Horizonte, e depois retornou aqui pra nossa cidade, interior de Minas, e voltou a fazer reflexologia. E aí, eu sempre me preocupo muito realmente com o creme mais neutro possível, né? Sem muito composto, muito cheiro, que é justamente para evitar processo alérgico, né? E aí, eu passei o creme nela e na anamnese tava tudo certo, ela não tem alergia de pele e tal. E de repente, meu povo, essa mulher começa a empolar o pé todo. Sabe quando dá aqueles vergões de pernilongo que pica? Imagina uns 10 pernilongo picou, inchou, já logo demasiou o pé. E ela coçando desesperada. Então eu mantive a calma, né? Fui lá, já peguei um lencinho umedecido, retirei todo o creme, né? E falei com ela, interessante, mas você não costuma ter essa reação alérgica, né? E aí ela falou assim, filhos, verdade, mas desde que eu fiz uma cirurgia, olha só, gente, por que a gente tem que refazer a anamnese depois de um tempo? Olha esse detalhe, depois que eu passei por uma cirurgia, de uns meses pra cá, eu sinto meu sistema imune muito frágil. E eu tô desenvolvendo umas alergias que eu não tinha antes. Não tinha antes. Então, quando eu refiz a anamnese dela, eu só fiz as perguntas principais. Olha que não pode, porque eu já conhecia há muito tempo essa paciente, né? Eu já sabia do histórico dela praticamente todo. Mas esse detalhe dos últimos meses que eu não a tinha visto e tratado, ela passou por uma cirurgia, modificou a imunidade dela. Um creme que eu já usava constantemente, já tinha usado nela muito provavelmente, né? Ela teve uma reação alérgica. Então ela mesma falou assim, ó, fica tranquila, filhos, não foi sua culpa, tá? É porque eu realmente esqueci de te avisar. Mas somos nós que temos que perguntar. Concordam, gente? Coloca aí no chat. O paciente, ele muitas vezes não lembra de falar com a gente. Coloca aí no chat pra mim. Filhos, faz sentido ou não? Quando o paciente fica um tempo, tá? Seja um mês, gente, tá? Seja 2 meses, não importa.
refaça a anamnese dele, porque a vida tá muito dinâmica, tudo muito rápido. Então, quando a gente menos espera, o paciente passa por determinadas coisas na vida que talvez a gente não viu ele aquele tempo, né? E vai ser ali que vai pegar no tratamento, que foi o que aconteceu comigo. Aí a gente passou ali o álcool 70 para retirar completamente. Ela ficou um tempo coçando, incomodada. Pronto, fizemos a reflexo, né? Sem uso nenhum de cremes, óleos. E eu falei, olha, da próxima vez, tem algum creme que não tá te dando reação? Tem, então traga pra sua sessão. Mas hoje, zero creme, zero óleo, zero nada. Evitem passar por isso, né? Porque incomoda a pessoa. E reação alérgica pode ser de simples a grave, né? E aí, no caso dela, foi isso que aconteceu. Olha, uma cirurgia que modificou lá a imunidade e aí teve essa reação alérgica complicada. Eu já tive que começar a sessão com drenagem linfática, circulação sanguínea, que é pra logo drenar e ativar a circulação ali no pé, pra já trabalhar logo aquela melhora ali, tá? Da vermelhidão, do edema que gerou. Sabrina colocou que sim, Lurdinha também. Então, beleza, gente. Dado o recadinho, né? Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar outra aqui. Eita, sumiu. Filhos, o que precisa para começar a atender? Quais materiais? Legal essa pergunta, muito boa, né? Gente, a área da reflexologia, ela tem essa grande vantagem, eu acredito que seja uma vantagem, né? Porque o gasto com materiais, para começar a atender como terapeuta, né, com a abordagem da reflexologia, é quase nada, é quase mínima. O que precisa para você começar a atender é você. Você é o principal, vamos chamar assim, gente, produto ativo, né, da área da reflexoterapia. Ou seja, o que você precisa para começar a atender, no meu ponto de vista como professora, é ter um curso que te dá um passo a passo por onde começar, né? Então isso sim. Ô filhos, mas por exemplo, eu tô participando aqui com vocês, né, com você nessas aulas, eu vou acompanhar semana que vem a semana da reflexologia, isso já não vai me dar uma bagagem? Claro, sem dúvida. Você vai aprender muito, vai ampliar seus horizontes, mas é como eu falei na live de ontem, na live número 3. Uma coisa é você ter informação e outra coisa é você ter método. Para você atender profissionalmente como terapeuta, você precisa ter método. Você precisa saber por onde começar, o que fazer com essa informação. Certo? Então você precisa ter um curso sim de reflexoterapeuta para te preparar, porque senão você vai ficar aprendendo só o quê? Qual que é o ponto que eu trabalho para isso, ponto que eu trabalho para aquilo, mas você não sabe abordar o seu paciente, você não sabe fidelizar, você não sabe fazer parcerias, você não sabe dar preço no seu trabalho para cobrar um valor justo. Olha quanta coisa. Você tem dificuldade, você não vai saber preencher corretamente uma anamnese, fechar um plano de tratamento. Então, o principal princípio ativo ficou redundante, mas deu para entender. É você. Então, invista em você para você ter esse conhecimento, né, para começar a atender, ok? Em termos de materiais, como eu falei, gente, o que eu recomendo é o quê? Um material de apoio. Porque se você utilizar as mãos o tempo todo, única e exclusivamente, existe um desgaste ali mecânico, né, das suas mãos. Então o material de apoio vai super ajudar, tá? Então isso aqui, beleza. Ah, filhos, e a maca? Uma cadeira? Sim, o paciente vai precisar estar ali sentadinho, né, para receber a reflexoterapia. Mas, gente, sabe qual que é a melhor maca? Sabe qual que é a melhor cadeira de um reflexoterapeuta de resultado, que é o que eu chamo de #RR, reflexoterapeuta de resultado? A melhor maca, a melhor cadeira é a que tem você na frente dela. Sim, gente, eu comecei atendendo com uma maca super simples, a maca mais barata que eu achei e que eu nem comprei em loja própria de como é que eu vou dizer, de materiais médicos e fisioterapia, não. Eu comprei numa casa de cabeleireiro. Por quê? Porque é tipo maca de estética também, então o preço dela saía muito mais em conta. Então eu comprei uma maca reta,
daquelas de 2 posições, sabe? É só assim, ó, inclinadinha e reta. Já atendi também muito tempo em dessas tipo cadeira reclinável, que muita gente chama de cadeira do papai, né? Reclinável. Sim, usada, segunda mão, né? Aí depois eu percebia que os pacientes, aqueles que queriam interagir durante a sessão, que não são todos, né? Mas aqueles que queriam conversar enquanto recebiam a reflexo, eles estavam aqui na posição da maca e ficavam tentando levantar para conversar, porque a inclinação dela é pequena. Aí eu troquei por uma maca de 3 posições, da mais barata que eu encontrei também na época, tá? Ela faz 3 posições, que é justamente para inclinar mais ou menos de acordo com o paciente, né? De segunda mão, que eu comprei na OLX, aqui da minha região. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tinha uma agenda bem repleta com o passar do tempo, né? Os pacientes não deixaram de se cuidar por causa disso, né? E com o passar do tempo, todo mundo, gente, vai querer ir melhorando aos poucos. Isso é super natural e válido. Ah, filhos, mas eu quero uma cadeira própria de reflexologia, que faz a anatomia da coluna, que tem uma aluna minha que falou que quando ela foi atender numa clínica, ela me falou isso esses dias aí, essa semana. Ah, filhos, eu fui atender numa clínica e aí eu cheguei lá e a dona me falou que tinha uma maca que não estava sendo utilizada, né? E a maca parece que foi pra mim, porque a maca, ela como que chama, gente? Ela rotaciona, ela é de espuma da NASA, ela é tipo hidráulica, né? Então ela levanta e desce e coloca ali as pernas na sua altura. Ela tem várias posições. Gente, maca sonho de consumo do reflexoterapeuta, né? E ela chegou lá, já tinha a maca na clínica. Até pedi pra ela postar, né? Ou fazer um vídeo dessa maca e colocar no grupo, né? Ela tá super encantada com a maca. Quem não quer? Lógico, né? Maravilha! Mas não é imprescindível. Com o passar do tempo, você vai conseguir ir melhorando a sua estrutura, né, para ficar cada vez mais ergonômico para você, para ficar confortável, bonito para o seu paciente, para você. Mas não dependa disso para começar. Eu não dependi, tá, gente? E muitos dos meus alunos também. E funciona. Funciona, tá? Pode acreditar. Então, o que precisa de material para começar na área da reflexologia? O principal princípio ativo, você. Conhecimento, que é para você gerar resultado para o seu paciente. Se você gera resultado, aí você mantém o seu paciente, ele fideliza, ele te indica. E aí, com o passar do tempo, você pode ir muito bem melhorando o seu recurso. Quem não quer, claro, né? Então, por exemplo, quer um exemplo? Eu vou citar 2 estudos de caso, que eu acho que o estudo de caso ajuda muito nesse sentido de material. Primeiro estudo de caso. Eu atendi numa sala, assim, eu vivo numa região muito quente. Quem vive numa região quente aí, ó, pode colocar no chat aí pra mim, ó, tá? Quem vive numa região quente sabe o que é isso de não ter um ar-condicionado na sala, que não é luxo, porque a gente trabalha com movimento, né? Então você tá ali movimentando, então época de calor, sabe, os janeiros, vem janeiro, hashtag vem janeiro. Sem ali um ar, você soa completamente, isso esgota, né, o físico, que você tá movimentando e tal. E eu atendi numa sala durante muito tempo, gente, foi anos, sem ar-condicionado. Tinha só o buraco, sabe esses ar-condicionados que você vê o buraco assim? E aí eu negociando com a dona da clínica pra instalar o ar, mas até então a sala era de comprido, ela era uma sala meio vertical, não sei se eu posso dizer assim, com um ventilador de teto, ou seja, aqui tinha o ventilador, que é onde ficava a mesa, mas aqui onde ficava a maca não tinha, e esse vento aqui não chegava não, meu amigo, já chegava o bafo lá, né? Deixa eu ver quem colocou que é a Lucilene. Eu transpiro igual tampa de chaleira, né, Lu? A Lu é aluna, tá prestigiando aqui, tem 2 Lu aqui prestigiando, a Luciana e a Lucilene. Obrigada, gente. Então, aí olha o que acontece, gente, presta atenção, né? Eu cheguei a trocar a mesa e maca de lugar pra ver se ajudava, eu fiz um monte de coisa, e eu comecei a levar um ventilador de casa, um meu, assim, de portátil, de chão, né? Só que aí o tal do ventilador também não dava conta. Quem vive em região quente sabe o que eu tô falando. Ele sopra quente.
né? Aí eu não sei se é pior ou melhor. E aí, para o paciente não ficar desconfortável e começar a suar ali, eu meio que virava o ventilador mais para ele. Os pacientes começaram a ficar com dó de mim. Vocês acreditam nisso, gente? E aí ele chegava e falava assim: ô filhos, pode virar mais para você? Porque eu começava, né? Suar. Não, pode virar mais para você, porque eu tô parado, né? Então não tô suando muito, tá tranquilo, pode virar. Por quê? De tanto calor que fazia, né? Em determinadas épocas. E isso não me impediu. Não tô falando isso, ela é melhor. Não, nada disso não, gente. É pra mostrar que quando a gente tá começando, alguns recursos podem não ser o ideal. Então, com o passar do tempo, se colocou ar-condicionado nessa sala, os pacientes ficaram mais felizes pra mim do que pra eles. Vocês acreditam nisso? Quando eles viram o ar-condicionado, eles falavam assim: filhos, que maravilha pra você, né? Que fica aqui o dia todo atendendo. Ou seja, ele nem pensou em si mesmo, não, porque ele passava 1 hora ali. Ele pensou em mim, que passava o dia, né? Então, hoje, eu atendo numa sala com ar, ok. Mas não foi assim sempre, certo? Os recursos vão diminuindo. Isso tudo para agregar valor na resposta daquela pergunta. Então, a gente quer o melhor recurso para si e para o paciente? Quer, sem dúvida, né? Isso pode até interferir no preço da sessão que você coloca, ok? Dos custos que você tem. Mas não é o principal, tá? Outro estudo de caso que me ocorreu aqui, que vocês vão gostar, é uma outra sala que eu atendia, que também, deixa eu ver, essa sala, o lance não foi do ar, porque tinha o ar, né? Que eu já atendi em vários lugares, gente, vários lugares. Essa outra sala, ela tinha o ar, mas ela, era a maca simples que eu usava de 3 posições nessa sala. E aí um dia eu atendi essa cidade vizinha da minha, era uns 40 minutos daqui, e eu esqueci a chave da sala, e eu revezava com uma nutricionista. E a nutricionista não podia levar a chave para mim imediatamente, porque ela estava ocupada no momento. E aí eu pensei assim, gente, o que eu faço agora? Não dá, eu tinha uns 8 ou 9 pacientes agendados nesse dia. E eu falei, não vai dar tempo de eu voltar na minha cidade, eu não posso deixar de atender essas 3 primeiras pessoas. E agora, o que eu faço? Eu atendia num prédio. E nesse prédio tinha uma paciente minha que tinha uma clínica de estética. Veja bem, olha a história. Para mostrar para vocês que a gente não precisa, não é imprescindível os melhores recursos para começar. É imprescindível conhecimento e resultado. E aí eu falei, já sei, ela é super disposta e tal. Fui lá na sala dela, né? Ela já tava lá, que ela começou a atender super cedo. E falei com ela, fulana, olha só, por um acaso, você não tem uma sala disponível aí? Porque aconteceu isso, esqueci minha chave, já liguei pra Nutri, ela vai trazer pra mim a chave, mas ela não pode trazer agora. E já tem uma paciente minha chegando daqui 15 minutos. Aí ela olhou, gente, tinha a sala disponível. Já contei essa história numa outra live, mas eu acho muito interessante. Tinha a sala disponível pra mim. Ai, que bom, obrigado, Senhor. E aí eu falei, beleza, vou atender nessa sala, vou ficar lá na porta esperando os pacientes e trago eles pra cá, né, pra clínica de estética pra atender. Aí eu falei, depois a gente combina um valor e tal. Não, preocupa com isso não, a sala tá vazia, atenda. Beleza, muito boa vontade. E aí eu vinha trazendo os pacientes, explicando o que aconteceu e tal, eu tava sem chave. Só, gente, que detalhe. Nesta clínica, a maca que eu atendi era a maca. Pensa numa maca super confortável. A maca faltava falar, olá, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo, sente-se aqui. De tão confortável que era a maca. E ela ainda colocou um tapetinho, sabe, que ela tinha pra ir massageando as costas em vários níveis e etc e tal, enquanto eu fazia reflexo. Gente, os 3 primeiros pacientes do dia amaram, porque depois eu já recebi a chave e já fui pra minha sala. Filhos, que maca maravilhosa, espaçosa, etc e tal, e todo mundo falava da maca, amaram a maca e etc e tal. E aí, gente, quero chamar a atenção o seguinte, na semana seguinte, né, que eu voltei pra minha sala, pra aquela maca e etc e tal, os pacientes deixaram de fazer a sessão deles comigo? Eles ficaram reclamando da maca? Ai, filho, você podia comprar uma maca daquela lá, né, minha filha? Porque essa aqui é durinha, né, meio ruinzinha, coluna dá uma reclamadinha, aquela lá é a maca. Nada, gente. Era como se passou, sabe? Foi bônus a maca. Então, eles queriam fazer o tratamento comigo.
A reflexoterapia era o que eles estavam buscando, a maca era um bônus. Entenderam? E isso me deixou super feliz, a ponto de me marcar. A história me marcou. Por isso que eu tô compartilhando com vocês. Porque eu falar isso com vocês é uma coisa, certo? É o meu ponto de vista, não é uma verdade absoluta, mas é a minha experiência prática que mostrou isso ao longo dos anos. Mas quando a gente compartilha estudo de caso, mostra como os pacientes encaram, certo? E quando a gente progride, e aí troca a maca, ou troca o recurso por algo melhor, eles ficam super felizes, tá? Assim, felizes pela gente ter melhorado o recurso, mas não deixariam de fazer por causa daquilo. Não deixariam de ir por causa daquilo. Entenderam? Agora, se você é um reflexoterapeuta que fica limitado no que você tem a oferecer, se você não gera resultados, se você tem dificuldade em abordar o seu paciente, né? Aí sim, gente. Aí o que acontece? Aí ele pode deixar de ir. Espera só um pouquinho. Aí ele pode deixar de ir fazer o tratamento com você pelo simples fato de que ele não tá tendo resultado. Não tá? Entenderam? Fez sentido? Coloca aí no chat pra mim, por favor. Quem acompanhou esses estudos de caso que eu agreguei aqui pra responder aquela pergunta do que precisa pra começar, né? Dos materiais que precisa. E quando a pessoa tem, gente, coloca aqui no chat, eu gosto de interagir com vocês. E quando a pessoa tem um método, que é o que eu procuro ensinar para os meus alunos, por onde que eu começo, tá? Eu percebo que os alunos, eles conseguem atender profissionalmente muito mais rápido. Por quê? Porque sente segurança. Então, muitos começam lá com os familiares, amigos, que é assim mesmo, é super natural, até porque a gente vai estar treinando, né? Mas logo eles já começam a ter segurança para ir lá, oferecer o trabalho, fazer uma parceria comercial, começar a atender para receber pelo trabalho, começar a atender profissionalmente para ser pago por aquilo que ele oferece, né? E por que ele tem essa segurança? Porque independente do caso que ele pegar, ele sabe por onde começar. Então ele tem segurança, certo? Eu percebo isso. Então eu tenho alunos que assim que entraram para fazer o curso e começar a aprender reflexologia e a profissão, com questão assim de até 2 meses, vamos colocar, teve aluno que com 1 mês e meio, até 2 meses no máximo, já estava atendendo profissionalmente, né, já recebendo pelo trabalho, mas porque tem um método. Lembra que eu falei ontem na live? Informação e método, né? A Luciana é aluna, colocou aqui, ó, total. Mas isso, gente, isso que eu tô falando é justamente para motivar também, para mostrar para vocês o meu ponto de vista do que realmente é mais importante, né? Para começar a atender profissionalmente, certo? Vamos escolher aqui outra pergunta, vamos lá. Outra perguntinha. Parabéns, filhos, gosto muito das suas, tava lá, explicações. Muito obrigada. Quem colocou aqui, agradeço de coração. Amo o que eu faço e isso agrega, né? Olha, outra, gente, olha que pergunta interessante essa aqui, ó. Existe troca de energias entre paciente e terapeuta? Como que o terapeuta deve se proteger? Você que tá aí, você também tem essa dúvida? Coloca aí no chat, por favor. Sim. Quem tem essa dúvida? Quem já parou para pensar nisso? Quem já sentiu, por exemplo, atende, sei lá, 5, 6 pessoas. Eu tô ótimo, tô super bem, tô descansado. Aí eu atendi uma pessoa. Ai, que cansaço. Uma abrição de boca. Deu aquele peso, aquele cansaço, né? Quem já teve esse tipo de percepção de falar assim, puxa, não, será que, né, teve essa troca energética que se diz, né? Ou como que a gente, como reflexoterapeuta, terapeuta, né? Coloca aí no chat, ó. A Lurdinha colocou, eu tenho certeza e me protejo. Muito bem, Lurdinha, obrigada pela opinião. Quem mais já teve essa dúvida ou esse questionamento, né? E não sabe muito bem o que fazer, o que pensar e tal? Pode colocar aí, ó, eu tenho. A Mata colocou, sim. Ou eu, sim, né? Deixa eu ver se mais alguém... Podem colocar aí, tá, gente?
Olha, uma coisa é séria. Eu tirei a pergunta, ô filhos. E o pior é que agora, quando tira a pergunta, eu não sei como voltar, não. Mas, ó, a pergunta é: existe troca de energia, tá? Entre você e o seu paciente, por isso você deve, então, se proteger? Gente, olha só. Eu sou uma professora que eu procuro sempre embasar, né, o que eu ensino, o que eu falo, tá? De forma científica, de forma técnica, né? Até para quem tá acompanhando, que até nem é da área, procura ver a reflexologia com o potencial e com a seriedade que ela é, de ter esse embasamento e essa explicação técnica e tudo mais, ok? A Sani colocou, eu tenho. Mas como se proteger a respeito disso? A Jaqueline colocou. Então vamos lá, vamos para a resposta. Seguinte, a gente tem que pensar o seguinte. Quando a gente fala em energia, né? A gente está falando, né, de energia corporal mesmo. A gente tem que ter energia mesmo, para viver, para se movimentar. As células, as nossas células, né? A ATP, adenosina trifosfato, a gente gera energia e que é queimada. Queimada é boa, né? Que ela é eliminada uma vez que a gente vai ali realizando as atividades. E a própria manutenção corporal dos órgãos, né, consome energia. E essa principal fonte é os alimentos ali, né? A gente gera ali a glicose e todo um processo metabólico para gerar essa energia. E aí a gente tem, gente, essa, vamos dizer, troca, né? O tempo todo. Tem coisas que consomem a nossa energia, certo? Seja interna ou externa, fatores externos que consomem mais rápido essa nossa energia, certo? Então, por exemplo, pensamentos negativos internos, eles consomem. A ansiedade, o transtorno de ansiedade, por exemplo, a depressão, deixa a pessoa exausto, fisicamente mesmo, somatiza no corpo, ela fica cansada mesmo, de verdade. A falta de vitaminas, a falta de nutriente, a vitamina D, por exemplo, a falta do sol, deixa a pessoa com uma baixa energia. Então, quando a gente se relaciona, nós somos seres sociais. Quando fala troca, né, acontece isso o tempo todo. Não é só ali no consultório com os pacientes, né? Com os meus familiares, com os meus amigos. E tem pessoas que positivamente, né, geram energia positiva na gente. Falando verdade? Tô ou não tô? Tem gente que, puxa vida, só da gente conversar, a gente, né, gera aquela, né, dopamina, endorfina, os neurotransmissores ficam em alta. Então você fica com uma energia que a gente chama de energia boa, né? O contrário também acontece, não é verdade? Existem pessoas tóxicas e aí consome, né? Você vai em baixa, certo? E isso acontece o tempo todo, né? Nos ambientes que a gente vive e a gente com a gente mesmo. Só que aí, com os nossos pacientes, isso pode ter uma projeção maior. Por que, gente, que pode ter uma projeção maior? Porque o nosso corpo, né, o corpo humano, ele funciona por meio de impulsos elétricos mesmo, né? Os íons que acontecem dentro do nosso corpo ali, negativo e positivo, quanto mais ali, ó, equilibrados, né, um polo compensa o outro, certinho, tá? Isso aí é uma explicação técnica, vamos dizer, né? E aí, quando a gente atende as pessoas que nos procuram, normalmente elas estão mais em alta ou em baixa? Gente, fala aí no chat pra mim. Vamos dizer, os impulsos elétricos que estão na pessoa em termos de pensamentos negativos, de estresse, de ansiedade, de tristeza, de traumas, isso tudo gera alta ou baixa? Claro que é baixa. Então nós, reflexoterapeutas, nós estamos muito mais expostos, né, a negativo em baixa do que em alta das pessoas que nos procuram querendo a nossa ajuda, certo? E aí, como essas pessoas precisam e querem a nossa ajuda, então nós precisamos estar, como disse a pergunta aqui, preparados, né, para não nos afetarmos, para não ficarmos em baixa também. Até porque a gente não vai atender uma única pessoa. Na maioria das vezes as pessoas estão em baixa. E aí nós precisamos nos manter em alta porque nós temos outras pessoas para atender que quer o nosso melhor, que quer, deseja e tem o direito do nosso melhor.
da gente estar em alta, até pra gente conseguir transmitir isso pra pessoa, né? Só que isso, gente, pra gente conseguir essa proteção, né? A gente pensa assim, olha, pensa bem. As nossas mãos, vamos falar tecnicamente e depois em termos emocionais. As nossas mãos têm terminações nervosas, né? Inclusive, as maiores áreas de terminações nervosas, além dos pés, que é o que a gente trabalha, né? Tem ali as orelhas, a face, os olhos, né? Enfim, então a coluna tem uma concentração maior de terminações nervosas. E uma dessas áreas são as nossas mãos. Então pensa, né? Aqui, ó, ali a parte do tato, né? A parte ali das terminações nervosas das mãos, tocando as terminações nervosas dos pés das pessoas que estão embaixo o tempo todo, certo? Só que a nossa pele, ela já é a principal forma de proteção que a gente tem no nosso corpo do externo. É a pele, né? É muito sabiamente projetado. Então não é simplesmente tocar na pessoa, né? Na reflexologia podal, que você não vai ter zero proteção. Mas como tem corrente elétrica, né? Tem pessoas que se sentem mais confortáveis, tem pessoas que sentem melhor, por exemplo, de usar um tamanco de sapato com fundo de madeira. Tem gente que prefere ficar descalço. Por quê? Porque essa corrente elétrica do corpo, né, é totalmente diferente. Como é que eu vou dizer, gente, tecnicamente? É que nem quando a gente tá mexendo com água e encosta numa fiação. Se a gente tiver descalço, toma um choque, né? Então, é diferente como o corpo, ele... Fugiu a palavra técnica aqui, né? Essa projeção. Ou quando a gente toma um choque, né? Você bate o cotovelo e toma aquele choque, prova que tem corrente elétrica, né? E o calçado protege, por assim dizer. Então, é questão de conexão mesmo entre os íons lá, né? Da parte elétrica. Então, tem pessoa que se sente mais confortável, não gosta de ficar descalço e tal. Beleza? Agora, se você pensa assim, qual que são as principais estratégias, ferramentas para a gente não absorver, né, essa questão da negatividade, dessa questão de estar em baixa dos pacientes? Gente, a principal forma de se proteger é a gente estando o melhor bem possível. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde física, mental e emocional. É a principal maneira. Quanto mais a gente cuidar disso, é como se a gente criasse, por assim dizer, uma blindagem natural. Se você atende um paciente e dependendo do que ele te traz, você fica extremamente cansado, você fica extremamente exausto e etc e tal, então você também não tá bem, concorda comigo? Você também tá ali, ó, imunidade provavelmente tá baixa, sistema nervoso abalado, provavelmente não tá fazendo uma atividade física, seja ela qual for possível, para gerar essa energia adicional, porque a gente como reflexoterapeuta, gente, a gente precisa de uma energia extra, de uma força adicional. Por quê? Repetindo, a gente está lidando com as pessoas, na maioria das vezes, em baixa. Então a gente precisa ter horários de lazer programados. Eu dei uma aula recentemente agora, acho que tem... Deixa eu ver se foi na semana passada ou na semana retrasada, tem 1 ou 2 semanas, né, que eu dei uma aula falando de estratégias, né, para não levar o problema do paciente para casa. Então, se você tem uma facilidade maior, né, você é uma pessoa muito mais de personalidade mais sensível, empática e que absorve com muito mais facilidade um problema da pessoa, né, uma esponjinha, você precisa desenvolver estratégias, tá, para criar essa blindagem natural e desenvolver uma racionalidade, tá, para não levar esse problema para sua casa, certo? Então a aula era 5 estratégias de como não levar o problema do paciente para casa. É isso mesmo, gente, é aprendido, é estratégia, né? Com o passar do tempo, a prática, o desenvolvimento dessas estratégias, você consegue criar essa blindagem, essa barreira natural, né? Até mesmo de um atendimento para o outro. A partir do momento que aquele seu paciente saiu, o outro que entra é um novo paciente. A sua energia, quando a gente fala de energia, eu volto a repetir, eu tô falando de energia corporal. Tô falando lá da ATP mesmo, que faz a gente ter, né, essa energia para manutenção da vida.
Então essa nossa energia se mantém estável. Por quê? Porque você não absorve, você não se deixa afetar, né? E aí você criou essa estratégia natural. Gostaram? Fez sentido aí? Coloca no chat, por favor. Então vocês colocaram aqui, ó, que a maioria das pessoas que a gente atende estão naturalmente em baixa. Ou seja, a gente tem que estar preparado para isso. E é isso mesmo, é normal, tá? Poucas pessoas, não vou dizer, mas menos pessoas que nos procuram estão animadas, estão contentes, a vida tá ótima, tá tudo muito lindo, e eu tô vindo aqui para prevenir, tá, filhos? Eu tenho muitos pacientes assim. Não tem paciente que ele sai do consultório, quando você olha assim na agenda, você fala: olha, eu vou atender o seu José hoje, que animado, como ele é feliz, gente. Né? Ou tem lá a Dona Maria, eu sempre falo Maria, José, João, né? Aí a Dona Maria, gente, a Dona Maria é uma graça, toda vez que ela vem aqui eu fico super feliz, né? Então é nesse sentido, tá, gente? Então a explicação que eu dou aqui é uma explicação como terapeuta, a parte técnica, tá? E isso independe, tá? Independe, eu não tô falando aqui de religiosidade, não, eu tô falando tecnicamente, ok? E tô falando de uma questão de estratégias que a gente desenvolve para atender todo e qualquer tipo de paciente, tendo ele a crença que for, tendo ele os princípios que for, tá? Então a gente entra nessas estratégias aí e dá super certo, tá? Dá super certo, você consegue manter a sua saúde. Gente, é igual um atleta. A gente é um atleta, vamos dizer, que ajudam as pessoas a melhorarem sua saúde física e emocional. Encare dessa forma, assim, para entender a analogia. Um atleta, ele não sai correndo uma maratona. Ele não sai para um triatlon de uma vez. Ele vai ali, ó, né? Então, assim, a musculatura, tá? A preparação física, mas a preparação mental também de um atleta é totalmente diferente. Por quê? Porque ele sabe, ele aprende estratégias para lidar com o estresse, com a ansiedade de uma competição, de uma corrida importante. Porque senão a mente dele, o psicológico dele, derruba ele. Certo? Ele pode estar com a musculatura, o físico totalmente preparado, mas a mente não. Então, o reflexoterapeuta, o terapeuta, ele é um atleta, por assim dizer, que vai ajudar as pessoas nas suas jornadas. Mas não adianta estar só com o físico preparado. A gente tem que estar com o físico também, porque é um trabalho que exige força física, né? Demanda. Mas aqui, ó. Então, muitos alunos, nessa aula, uma das estratégias que eu falei é que a gente tem que entender o que é buscar autoconhecimento, né? Ir lá e fazer um curso de reflexologia, e aí aquilo ali me ajudou a melhorar como pessoa. O autoconhecimento me trouxe muitas clarezas, né? Então eu modifiquei muitos comportamentos e tal. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas isso é diferente de tratamento. Tratamento, ele tem uma condução. Tratamento, você vai falar das suas questões, dos seus traumas. E aí, quando você se depara com uma pessoa, com uma situação que o seu cérebro faz lembrar a sua, sabe, a dor daquela pessoa, a ferida dela, tá ali, ó, batendo com a sua. Normalmente são as que deixam a gente mais em baixa. Por quê? Porque a minha ferida não tá tratada. Então, o tratamento de quem é terapeuta, ele é fundamental das suas questões, né, para poder ajudar e não deixar se afetar, porque muitas vezes quando se afeta é porque tem uma ferida, aí mexeu. Imagina você com um corte e aí faz, né, doeu, mexeu ali. Então precisa se tratar também nesse sentido, entendeu, gente? Fez sentido? O que vocês acharam aí? Então nós vamos entrar agora em outra pergunta, tá? Essa questão aí ficou esclarecida? Respondida a pergunta? Coloca aí no chat pra mim, por favor. E aí nós vamos pegar a próxima pergunta aqui de hoje, tá? Vamos ver. Coloquem aí no chat se ficou esclarecida essa dúvida, essa pergunta tá respondida. E aí cada um vai arrumar também a sua melhor forma, além dessas estratégias, dessas técnicas, né? Cada um sabe a melhor forma do que fazer pra se sentir bem, né? Então, assim, a gente vai esvaziando o nosso baldinho de água. Eu uso muito essa analogia.
Cada paciente que vem leva um copinho de água embora, né? E se a gente não repor esse baldinho, vai uma hora a água... Bati aqui. Uma hora a água seca, a fonte, né? Então, a nossa energia é assim também. O que a gente faz que o nível de energia sobe? Ah, eu gosto de, sei lá, costurar. Gosto de tocar um instrumento musical. Ah, eu gosto da minha atividade física, que é imprescindível. Ah, eu gosto disso, eu fico reenergizado, né? Porque tem atividades, gente, que são terapêuticas, não é verdade? A Roberta colocou sim, muito boa explicação. Que bom, Roberta. A Lurdinha, ok, Fabi, ok, muito bom. Tem atividades, gente, que são terapêuticas, que nos fazem bem, né? Só de pegar um sol, assim, caminhar ao ar livre, mas elas não são terapia, é diferente. Então, às vezes, a gente tem que ter essas atividades terapêuticas e a gente tem que ter o nosso tratamento para cuidar da saúde mental, para a gente ter capacidade de cuidar das pessoas sem ficar mal ao cuidar delas, né? Se manter bem também. Então, vamos pegar aqui outra, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como falar com o paciente... Não tá saindo a pergunta toda aqui, né? Mas estava assim... Como falar com o paciente das dores emocionais? Essa era a pergunta, mas não saiu toda. Então, como falar com o paciente das suas dores emocionais? Bom, gente, olha só. Tem vários tipos de pacientes, né? Então, assim, tem aqueles pacientes que eles já vêm até nós, né? Falando das suas dores emocionais. A gente não precisa nem... como é que fala? Trazer o assunto. A gente não precisa nem despertar o assunto. Ele já traz. Ele fala, olha, eu vim aqui porque eu passei por isso, quando criança, quando adolescente e tal, eu sou muito inseguro. Aí vai variar da personalidade da pessoa, né? Então ele já traz aquela dor emocional que ele quer cuidar, vamos dizer assim. Ele já desabafa, ele confia e etc e tal. Já tem outro paciente, né, que a gente vai despertar nele uma necessidade de cuidar de determinada ferida emocional, mas que talvez ele não está preparado para cuidar, talvez ele não queira naquele momento cuidar, ele não quer falar sobre o assunto, né? Então acho que o primeiro passo para poder trazer dores emocionais é você ter a percepção e ter conhecimento para saber avaliar o seu tipo de paciente, né? E respeitar o tempo dele. Por quê? Porque se você força um paciente a abordar um assunto ou uma necessidade que você viu, seja através, por exemplo, né, da conversa, seja através de uma ferramenta emocional, né, que eu ensino para os meus alunos, por exemplo, os arquétipos, os desenhos, uso de neurometáforas. Então vamos supor que você fez uma ferramenta, aplicou uma ferramenta terapêutica e percebeu ali insegurança, algum tipo de trauma, alguma ferida emocional ali, e aí você quer abordar isso com a pessoa, né? O fato de você abordar não quer dizer necessariamente que você vai ter que tratar imediatamente aquela necessidade, porque vai depender da abertura do paciente. Então vamos supor que você vai abordar um exemplo sobre insegurança, né? Então algo que eu sempre ensino, gente, sempre ensino, e que eu vejo que gera melhores resultados, né, ao longo desses anos, é o uso de perguntas. Então, mesmo que você veja nessas ferramentas, ou até mesmo na leitura de personalidade, usando a linguagem dos pés, né, que é um método que você lê a personalidade, aspectos importantes da personalidade da pessoa pelos pés dela, pelo modelo, pela estrutura dos pés. Então você viu ali uma característica muito evidente, né? Insegurança, necessidade de aprovação, ou uma pessoa de um temperamento muito explosivo e que está prejudicando as relações dela, né? E aí você quer abordar isso, certo? Então assim, quando você aborda o assunto, você vai ver a reação e a receptividade da pessoa. Nem sempre ela vai concordar com você imediatamente. Alguns vai falar, não, eu não me vejo dessa forma, não acho que é tanto assim, e tá tudo bem. Né? O primeiro passo é trazer a informação, é trazer a clareza. E tudo depende da forma que se coloca, né? Então se você vira para uma pessoa e coloca assim, olha a diferença do uso de perguntas, né? Olha, você é uma pessoa insegura. Um exemplo, vai ter pessoa que vai receber isso e vai concordar. Realmente, eu sou uma pessoa muito insegura mesmo. Mas vai ter pessoa que vai negar, porque é uma forma de proteção, né? É uma forma dela
não se sentir inferiorizada ou acusada. Então ela meio que se protege e nega, né? Ela impacta aquilo ali. E é assim mesmo. Algumas pessoas têm essa reação. E aí você vai... a diferença disso com os de perguntas, né? Fulana, você se sente uma pessoa mais segura ou insegura? Quais situações que te deixam mais inseguro? À medida que a pessoa vai respondendo, você já vai captando e vai percebendo a disponibilidade dela de tratar daquele assunto, ou de encerrar o assunto, ou de dar respostas monossilábicas. Ah, é sim, não, talvez. Aí vai te dar a percepção de conseguir abordar isso, né? Ou deixar para um segundo momento, talvez, né? Agora, você pode ser muito franco. À medida que o paciente vai criando confiança em você, fala assim, olha, pela leitura de personalidade dos pés, ou por um ponto aqui que eu peguei, reflexo, que tá muito sensível, né? Fisicamente, né? Quer dizer isso. Emocionalmente, já na questão psicossomática, quer dizer que você tem passado ou por períodos de maior insegurança, ou tem se sentido mais insegura. Aí você pergunta, desde quando? Eu tô citando o exemplo da insegurança, mas podem ser outras emoções e sentimentos, né? E aqui eu tô dando uma pincelada, né, gente? Porque como eu falei, aqui eu tô dando informação, né? Então existe a informação e existe o método. Como fazer isso, né? Um passo a passo. Então quando você aborda esses assuntos, você percebe a recepção da pessoa. Então eu, como terapeuta, fulano, vejo aqui uma necessidade da gente tratar mais diretamente essa sua insegurança. Você concorda com isso? Ah, concordo, a gente pode falar disso sim ou não, filhos, não quero falar disso agora. Beleza. Aí você já anota lá na sua anamnese, ó, precisamos num outro momento. E aí você, depois de algumas sessões, que é tratamento, né, gente? Talvez com a segurança, a confiança desenvolvida ali, um elo, e isso pode levar mais tempo, como isso pode ser mais rápido. Tem pacientes que talvez lá pela terceira, quarta, quinta sessão, eles mesmos já se abrem. Olha que interessante, né? Ah, filhos, eu tive pensando naquilo que você me falou. Gente, aquilo que eu falei, o que mesmo? Eu não entendi nem a pergunta, porque passou, né? Você já atendeu várias pessoas, e aí, o que foi? Ah, sim, o que foi? Aí a pessoa faz a colocação de algo que ela ficou digerindo. Às vezes até como traço de personalidade, tem pessoas que levam um tempo maior mesmo. Por personalidade, ele leva um tempo para cair a ficha, para digerir. E aí a gente respeita esse prazo. Quando ela tá preparada, ela traz a informação. E aí eu realmente vejo que essa insegurança me atrapalha mesmo. A gente precisa... Tem algum ponto aí, eles falam assim, né? Aperta mais esse ponto aí da insegurança, aí você já viu a abertura do seu paciente de falar mais daquele assunto, de talvez fazer uma ferramenta voltada mais para aquilo. Olha que legal, gente. É maravilhoso, né? E nada como, ó, os 3 As que eu sempre ensino, ó. Ó, 3 As. Aprender, aplicar e aprimorar. Todas essas dúvidas, gente, com o passar do tempo... À medida que você vai atendendo as pessoas, que você vai vendo olho no olho, que você vai vendo o retorno que elas te trazem, o feedback, nada como a prática, né? A prática é soberana. Então você mesmo vai desenvolvendo como terapeuta, sabe? Aquele feeling, aquele sentimentozinho assim, ainda não é o momento de falar. Ou começa a falar e fala, não, nem vou concluir, tá? Porque ainda não é o momento. Mas filhos, a gente pode cometer erros nisso? O que vocês acham, gente? Ó, a Therapy Care colocou aqui, ó, Therapy Care. Cada vez mais me encanto com a reflexologia. Eu também. E olha que eu fiz aí mais de 17 anos de profissão e eu ainda sempre me encanto. A Rose colocou, obrigada pela dica, que bom. Mas a gente pode cometer erros, gente. E aí o paciente, né, não gostou, ficou chateado, não quis voltar e tal. Pode. A gente pode, às vezes, falar algo que não era o melhor momento. A gente pode, às vezes, fazer uma colocação que depois a gente mesmo vai... Ai, filhos, não é, a frase não saiu boa. O que vocês acham? Coloca aí no chat. Claro, né, gente? A gente é humano também, a gente erra, a gente, né? Eu lembro um paciente que eu atendi uma vez, foi um dos meus primeiros pacientes. Eu pedi ele para fazer um desenho... Logo na primeira sessão, olha só.
E ele era de uma área, eu não lembro assim direitinho, mas ele era de uma área de exatas, assim. E aí eu pedi para ele fazer uma ferramenta de um desenho terapêutico para eu avaliar. E aí nessa primeira sessão, e ele assim, um paciente muito resguardado, falando só o necessário, mais introspecto, né? Então, o que acontece? Aí, quando você percebe uma pessoa mais arredia, foi por indicação, mas ainda tá inseguro ali, você sente a pessoa desconfortável na sessão. Então, hoje, a Phyllis de hoje, tá? Não aplicaria aquela ferramenta naquele momento. Isso me marcou muito, porque eu lembro que ele foi reclamando, eu não lembro muitos detalhes, porque isso tem muitos anos, ele foi um dos meus primeiros pacientes, assim, isso deve ter, gente, uns 15 anos, por aí, uns 14 anos, mas me marcou muito, porque eu com aquela vontade de ajudar, sabe, quando a gente fica assim, afoito, querendo aplicar todas as ferramentas e tudo que pode, falar tudo que pode pra ajudar a pessoa numa única sessão, e às vezes a pessoa tá com os problemas dela, os traumas de anos, de décadas, e a gente quer resolver tudo em uma sessão de 1 hora. Não é assim. Tem tempo de digestão, tem tempo da pessoa criar confiança em você. Não é todo mundo que sai confiando logo na primeira vez que vê, é traço de personalidade, é jeito. E aí eu apliquei a ferramenta, mas falei direitinho os significados da ferramenta. Eu não errei na avaliação, entende? Então eu não errei de falar coisa errada do desenho que ele fez, não. Falei tudo bonitinho, certinho. E uma das coisas que eu falei é que ele estava com muita necessidade de proteção, de se sentir protegido ou de proteger. E ele não estava conseguindo, ele estava tendo dificuldade. Falei certinho pelo desenho, pela avaliação. Nunca mais ele voltou. Tentei contato, tentei remarcar. E ele foi reclamando dores nos pés. Então, o que ele queria naquele momento? Ele não queria, talvez, terapia, por assim dizer. Ele queria aliviar a dor do pé. Entende? Então, quando a gente aprende a direcionar de acordo com a necessidade do paciente e permitir que esse paciente crie confiança e identificação, talvez lá na segunda, terceira, quarta sessão, ele vai trazer para você algo que ele está vivenciando. E aí você liga com isso aí que eu falei, da necessidade de se sentir protegido ou de proteção, ou até um trauma de não ter sido protegido quando precisou. E aí falando isso, eu acionei nele alguma coisa que ele saiu dali apavorado. Ele falou, não quero mexer nessa ferida não, ela tá doida. Hein? Então é um erro do terapeuta, por assim dizer, de às vezes querer colocar tudo. Então isso tá dentro do método também. Então hoje eu ensino isso para meus alunos. Né? O meu método chama Tríade Pegando no Seu Pé. A gente começa a avaliação sempre pelo físico. Só vai introduzir o emocional diretamente se você tiver abertura para isso. Então hoje eu não aplicaria aquele desenho. Eu faria a sessão todinha voltada para ele sair dali com os pés o mais sem dor possível. E falava, semana que vem vamos continuar deixando esse pé sem dor, hein, seu fulano? Pronto. Olha que maravilha. Entendeu? Mas a prática, aprender a aplicar e aprimorar, o aprimorar vem com o tempo, gente. Tá? Eu já me resolvi quanto a isso, não sinto culpada não, que é como vocês colocaram aqui, 1 hora ou outra acontece mesmo, já aconteceu comigo também, como eu tô contando esse caso pra vocês, né? Só que com o passar do tempo, com a prática, com estratégias, com método, com passo a passo, a gente minimiza, quase zera, por assim dizer, a chance de cometer esse erro, igual eu fiz com esse paciente. Colocar o homem para fazer um desenho, se eu não tava com dor no pé, ele deve ter achado uma chatice. Ele fala, ai, não acredito, gente. Ele era um dos últimos do dia. Sabe quando a pessoa chega todo ressabiado, exausto? Eu coloquei o homem pra fazer um desenho, gente. Não era o momento, pra ele. Não era o momento, entenderam? Gente, é o seguinte, muito obrigada. Concluímos aqui mais uma live de perguntas e respostas. Obrigada pela participação, pelos comentários, né? E amanhã, sábado, nós temos a nossa 5ª live da semana. A semana recheada de conteúdos. Eu vou respondendo as demais perguntas aqui pelos stories, tá? Vou abrir outra caixinha para amanhã
Então se você ainda não colocou sua dúvida, dá tempo, eu vou responder pelos stories também. E amanhã a gente participa aí juntos da live número 5, tá bom? Muito obrigada, gente. Valeu pela companhia, muito grata, tá? Tchau, tchau pra vocês.